Então é um tema muito deformado, muito deformado. Então nós precisamos de uma palavra séria, de uma palavra que ilumine os nossos passos e de uma palavra confiável. É a palavra do magistério, é a palavra do ensinamento que contém estes livros. É o ensinamento oficial da igreja, é a palavra oficial da igreja, não é a opinião de fulano ou de ciclano, seja ele padre ou bispo, é a palavra oficial da igreja. Então vamos lá, divorciados contraem nova união. A experiência cotidiana mostra, infelizmente, que quem recorreu ao divórcio tem, normalmente, em vista a passagem a uma nova união, obviamente não um rito religioso católico, pois se trata de uma praga que vai, juntamente com as outras, afetando sempre mais largamente, mesmo os ambientes católicos. O problema deve ser enfrentado com urgência inadiável. Os padres sinodais, esse documento foi fruto de um sínodo, o sínodo das famílias, estudaram expressamente: a igreja, com efeito, instituída para conduzir a salvação todos os homens e sobretudo os batizados, não pode abandonar aqueles que, unidos pelo vínculo matrimonial sacramental, procuraram passar a novas núpcias. Por isso, esforçar-se-á infatigavelmente por oferecer-lhes os meios de salvação. Essa é a palavra oficial da igreja. Sabe por quê? Porque os casais que estão em segunda união, e eu posso dizer isso também com experiência, porque o meu pai, ele está na segunda união já há 30 anos. Ele separou da minha mãe já, aí quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Hoje estou com 45. Então meu pai formou uma nova família. Então eu estou no meio dessa situação toda. O meu pai tem uma nova família, uma segunda união. A minha mãe não voltou a casar. Então conheço bem na prática isso. E aqui também na palavra da igreja. Muitas vezes, por erro de pessoas dentro da igreja, os casais em segunda união, ainda hoje, são menosprezados, desprezados, olhados pelo canto do olho. Isso é inaceitável. A igreja não prega isso. Eu fiquei sabendo notícias, isso alguns anos atrás, que até em grupo de oração, como esse nosso aqui, de coordenador de grupo de oração, não foi aqui logicamente, de dizer assim: se tem alguém aqui separado e casado de novo, por favor, saia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nunca deveria acontecer isso na igreja. O Papa está dizendo: a igreja que tem a missão de levar a salvação a todos os homens, sobretudo aos batizados, ela precisa se esforçar, diz aqui, infatigavelmente, para oferecer a salvação a todas essas pessoas. Ainda vai vir mais uma palavrinha de Apolínea, nós vamos ver. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Há, na realidade, diferença entre aqueles que sinceramente se esforçam por salvar o primeiro matrimônio e foram injustamente abandonados, e aqueles que, por sua grave culpa, destruíram um matrimônio canonicamente válido. Há ainda aqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente certos, em consciência de que o precedente matrimônio, irreparavelmente destruído, nunca tinha sido válido. Talvez aqui a palavrinha sobre válido e não válido. O que é um sacramento, um matrimônio válido? Como disse Jesus no Evangelho, a não ser que seja em caso de matrimônio nulo, de matrimônio inexistente. Como eu disse,
o matrimônio, enquanto união do homem e da mulher, sempre existiu, desde a criação, desde o início da criação. Foi elevado à dignidade de sacramento por Jesus Cristo. A partir daí, esta união do homem e da mulher, ela se torna indissolúvel, por força do vínculo sacramental. Só que para este vínculo sacramental acontecer de fato, lembra que eu disse que os noivos eles são os ministros do sacramento? Então precisa haver disposições sacramentais e canônicas. O direito canônico é o conjunto de regras que rege a igreja. Então essas disposições dizem o seguinte: sobretudo o consentimento que um dá ao outro. Rosana, eu te recebo livremente por minha esposa. Esse consentimento livre, eu não posso ser coagido, eu não posso ter pressão de quem quer que seja. Um casamento sob pressão ele não é válido. Pressão da família, enfim, quantos se casam, por exemplo, porque acabaram adiantando a hora e a menina acaba engravidando. Aí tem pressão da família, agora tem que casar. Casa pressionada. Ninguém disse que se engravidou tem que casar. Será que esse é o caminho para aqueles dois que de repente escorregaram no caminho do relacionamento? Então tem que pensar, não é assim, o sacramento é algo muito sério. Então há a pressão, e de repente a pressão, e o casalzinho, muitas vezes novo, imaturo, não tem cabeça para pensar em todas as coisas. Então isso acaba sendo uma possibilidade de um matrimônio nulo. Matrimônio nulo. Por quê? O consentimento não foi completamente livre. Eu te recebo livremente por minha esposa. Eu te recebo livremente por meu marido, por meu esposo. Se não há esta liberdade, o sacramento não acontece. A união entre o homem e a mulher pode até acontecer, mas o sacramento do matrimônio, ele não aconteceu. Pode ter acontecido a cerimônia na igreja, enfim, mas o sacramento de fato não aconteceu, porque não houve a liberdade. Ou outros impedimentos, pessoas que comprovadamente não podem ter filhos. Não podendo ter filhos, o que acontece? Quem tem problemas sérios e graves e sabe disso antes do matrimônio, porque um dos significados do matrimônio é o significado procriativo. São dois significados básicos que compõem o sacramento do matrimônio: o unitivo e o procriativo. O matrimônio é para a união do homem e da mulher, para a sua felicidade e para a procriação. Então, ou por um problema físico, ou até mesmo por uma questão moral. A pessoa que casa não querendo ter filhos, fala: eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. O sacramento não é válido. O casamento até aconteceu, mas o sacramento, aquela bênção de Deus que une os dois numa só carne, não aconteceu. Aí se trata então de um matrimônio nulo. Matrimônio nulo, não vale. Continuando, mais uma palavrinha sobre a colheita que João Paulo II diz aqui. Juntamente com o sino, exortam vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, procurando com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja, podendo e melhor, devendo, enquanto batizados, participar da sua vida. Olha o que o Paulo II está dizendo: os casais separados e casados novamente devem participar da vida da igreja, tem o seu espaço. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar
perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade, as iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Rezem por eles a igreja, encorajem-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança. Ao contrário de atitudes até vergonhosas que nós vemos por aí afora, é a orientação da igreja. A igreja é mãe e acolhe a todos. Lógico que ela é mãe e mestra, aquela que é depositária da fé e da verdade, e age com amor e com caridade. E a caridade perfeita, a caridade verdadeira, ela acontece somente quando a verdade está com a caridade. Caridade e verdade ao mesmo tempo. Então a igreja não poderia deixar de reafirmar a verdade contida na Sagrada Escritura sobre o matrimônio. Por isso, João Paulo II reafirma isso. A igreja, contudo, reafirma sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística. Os divorciados contraíram nova união não podem ser admitidos do momento em que seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a igreja, significada e atuada na Eucaristia. Há, além disso, um outro peculiar motivo pastoral. Se admitissem estas pessoas à Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erros e confusão acerca da doutrina da igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Portanto, estão terrivelmente errados os sacerdotes que, por livre conta, autorizam casais separados, casados novamente, a comungarem. Eles não estão em obediência à igreja. Certa vez eu tive uma audiência com o cardeal Dom Cláudio, nosso cardeal, nosso arcebispo emérito, e partilhei com ele esses problemas. Ele disse: realmente é muito difícil, mas ninguém na igreja, nem mesmo eu como cardeal, nem Papa, pode dar tal concessão, porque não é faculdade da igreja. A igreja é portadora da verdade que foi revelada, porque senão a igreja estaria mudando a Sagrada Escritura, e ninguém tem o poder de mudar a Sagrada Escritura que fala sobre essa verdade, né? Então estão errados, e não estão em comunhão com a igreja, não estão em comunhão com o Papa, não estão em comunhão com o magistério da igreja. A reconciliação pelo sacramento da penitência, que abriria o caminho ao sacramento eucarístico, pode ser concedida só àqueles que, arrependidos de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade de Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. E isto tem como consequência, concretamente, que quando homem e mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, a educação dos filhos, não se podem separar, assumem a obrigação de viver em plena continência, isto é, de abster-se dos atos próprios dos cônjuges. Sabemos que isso é muito difícil. Tem casais que vivem assim, que se aplicam a essa consciência do valor do matrimônio e perceberam que a comunhão eucarística seria muito maior do que a sua comunhão sexual, e fazem um compromisso de continência, de abstinência sexual, vivem a vida familiar, mas podem ser admitidos aos sacramentos.